Salve, salve Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo falar sobre alguns membros do conselho, pessoal aí, né, que vive sugando o clube há anos. Parece que estão querendo judicializar a questão do veto do conselho. A gente sabe que o Conselho Deliberativo não tem poder de vetar nada em relação à SAF. Eles podem dar um parecer positivo ou negativo, mas não tem poder de barrar a SAF. E agora parece que eles estão querendo judicializar para dar de volta poder a eles de vetarem, se quiserem, a SAF. Por quê? Quem vive do clube não quer parar de viver do clube, pô. Né? O clube é bom para alguns, o clube é lucrativo para alguns. Não é benéfico para o clube, a situação que está hoje, mas para alguns, poucos, é. E também vou mostrar o pronunciamento do Bruno Rodrigues em relação à SAF, né? Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 31 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês pra gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube e tudo que envolve. Então vamos pra cima, falar de Santa e é isso. Pessoal, ontem pela manhã o professor Reginaldo Cabral, do Beberibe, fez um Reels no Instagram falando que recebeu informação de que alguns conselheiros estariam insatisfeitos com o atual momento da SAF e que eles estavam querendo judicializar a questão do veto do conselho. Eles estão querendo judicializar para que o conselho possa vetar a SAF. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem aqui do professor Reginaldo falando já, mas isso aí, esse poder deles foi tirado pelo ex-presidente Antônio Luiz Neto, né, que fez aquela AGE no Dia das Mães em 2022. Dia das Mães, fez um AGE com a cédula. Eu tava vendo até essa cédula, eu vou colocar aqui novamente. Vocês lembram daquela cédula de votação? Que tinha assim, você quer que o Santa Cruz vire SAF? Era praticamente isso. E não era aquilo. Não era para o Santa Cruz virar SAF. Era para dar poder a só o presidente do executivo de fechar uma SAF. Não ia passar, o sócio não ia ter direito de escolher, o conselho não ia ter direito de escolher. Por que ele fez isso? Porque naquele tempo era o conselho do ProSanta que tinha vencido a eleição. Joaquim renunciou, a LN entrou, mas o conselho continuou sendo do ProSanta. Inclusive o presidente do conselho, Marino Abreu, que teve embates gigantes durante a gestão de Antônio Luiz Neto, a gestão do ProSanta, mas que o presidente do ProSanta, o presidente do executivo saiu, Joaquim renunciou, mas o deliberativo continuou com Marino Abreu e a grande maioria do conselho sendo ProSanta. Então a LN fez essa AGE para tirar poder do conselho, do sócio, e centralizar o poder da SAF somente nele, ou em outro presidente que chegasse após ele. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Se Bruno Rodrigues quiser dar uma canetada hoje para fechar a SAF, ele pode. Se ele chegar e dizer, olha, não quero saber de conselho, de só, quero saber de nada. Vou fechar a SAF aqui agora, pronto, e acabou-se. Ele tem total direito de fazer isso. Porque a LN convocou um AGE em 22 para dar poder a ele. Só que hoje ele não é mais presidente do Santa. Hoje é Bruno Rodrigues. E o estatuto que ele mudou continua valendo. Bruno Rodrigues pode canetar, pode fechar a SAF, mas ele está fazendo, passando pelo conselho, vai convocar um AGE, fazendo tudo com transparência. Mas quem tirou isso foi o antigo presidente. O direito dos conselheiros de aprovar ou não, de vetar ou não a SAF. Porque, repetindo, o conselho não era dele naquela época. Então teve outra eleição, mudou tudo, mas o que a LN fez em 2022 continua aí. Continua aí e o professor Reginaldo Cabral traz um vídeo falando que
Alguns conselheiros estão insatisfeitos em não poderem vetar a SAF e estão querendo ir à justiça para dar esse direito a eles. Isso aí não vai dar em nada, pessoal, porque a AGE é soberana, pô. A Assembleia Geral Extraordinária, como eles naquela época diziam, os apoiadores do antigo presidente diziam, a AGE é soberana. E continua sendo soberana até hoje. O sócio votou assim. Então eles podem botar na justiça, ir atrás, fazer tumulto e tal. E não irão conseguir. Porque a AGE é soberana. O presidente executivo tem direito, somente ele, de vetar ou não a SAF. De assinar ou não a SAF. Bruno Rodrigues está fazendo isso aí, passando pelo conselho, para dar parecer, vai chamar a AGE com 45 dias, porque ele quer. Porque ele tá afim. Era pra ser assim? Não. Mas quem mudou isso foi ele? Não. Ele tá seguindo o que ele entrou e já era assim. Não foi ele que mudou isso, não. Então vejam agora o professor Reginaldo Cabral falando sobre isso. Fala, galera coral. Rapadura é doce, mas não é mole, hein? Já ouviram falar na expressão tiro no pé? Pois é. Extremamente cabível ao Santa Cruz de hoje. Chega até nós a informação de que alguns conselheiros estão inconformados e pretendem judicializar a questão para que o conselho tenha poder de veto sobre a SAF do Santa Cruz. É bom lembrar que o presidente que antecedeu Bruno Rodrigues promoveu uma AGE que, à época, nós do Beberibe conclamamos e abrimos os olhos de toda a torcida sobre o que estava vendo. E nessa AGE foi votado que o executivo tinha direitos totais e plenos de implementar a SAF como quisesse, quando quisesse, tirando do conselho o poder de veto. Isso porque, à época, o presidente do executivo não gozava de maioria no conselho deliberativo do clube. Agora, acho pouco provável que isso venha a acontecer, e o que resta a esses conselheiros é uma morte dolorosa, penosa e longa, mas que está chegando. E cabe a gente fiscalizar e deixar o torcedor extremamente bem informado. É tempo de Santa Cruz. Então tá aí, né, galera? Os dinossauros continuam querendo continuar mamando no clube, como sempre foi. O professor Reginaldo falou aí, né? A morte desse pessoal, a morte assim, né? No clube, vai ser dolorosa e longa, né? Porque tudo indica que eles podem tentar tumultuar aí. Agora é bom que saia nome, né? Não, eles cheguem lá, não, eu sou contra, por isso meu nome, sou contra, por causa disso. Mas eles fazem isso na escondida, pô. Eles não têm coragem de dizer que são contra. Porque não tem motivo pra ser contra. Simplesmente se for pra continuar tendo benefício próprio no clube. Enfim, e pra finalizar o vídeo, Bruno Rodrigues fez um pronunciamento ontem falando tudo sobre o clube, sobre a SAF, como chegou no clube, como foi que iniciou o trabalho, e disse que fez uma promessa para a torcida e a promessa vai se cumprir, que é a SAF. Ele disse que vai implementar a SAF no Santa. Falou dos seus feitos, né, que pegou um clube... Eu vou colocar o vídeo para vocês verem, pegou um clube acabado e tal. Bruno Rodrigues que fez um Instagram novo, né, para ele fez um Instagram, o presidente Bruno Rodrigues, você procurar lá no Instagram, você vai achar. Fez esse pronunciamento aí, disse que a SAF vai sair e terminou o vídeo com a frase, assim, até emocionante. Ele disse que quando foi entrar pro Santa Cruz, quando foi aceitar o convite, aceitar o desafio, muita gente disse a ele: não pega essa bomba. E ele disse: eu pego essa bomba quantas vezes fosse necessária, porque é a bomba que explode o meu coração de emoção. Chore se chorou. E veja aí agora Bruno Rodrigues no pronunciamento. Tamo junto, é nóis. A SAF tem que sair, rapaziada. A SAF tem que sair. É a única solução, é a única saída. Não tem pra onde. É a única solução, a única saída é a SAF. Veja o Bruno Rodrigues falando. Tamo junto.
É nóis! Assumimos o clube, talvez, no momento mais difícil de sua centenária história. Apesar das dificuldades, conseguimos colocar a casa em ordem. E aí vem meu agradecimento a todos que estão junto a mim nesse projeto. Ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal, à Comissão Patrimonial, aos conselheiros, aos sócios, aqueles que fazem o Santa Cruz diariamente. E principalmente agradecer a nossa imensa e apaixonada torcida, que tem sido historicamente o nosso motor. Colocamos a casa em ordem, conseguimos resgatar a autoestima do nosso torcedor, que é o mais importante. Estamos com um time competitivo, liderando a Série D, e tenho convicção absoluta que, com fé em Deus, nós iremos ter o acesso à Série C, tão almejado esse ano ainda. E queria falar para vocês também sobre um passo muito importante, que foi um compromisso meu desde o primeiro dia que assumimos o clube, que é a implantação da SAF, tão esperada pelo nosso torcedor. Esse processo da SAF foi um processo muito duro, muito difícil, mas que conseguimos chegar com a melhor proposta. E a partir dessa semana, nós encaminhamos para o Conselho Fiscal e para o Conselho Deliberativo a proposta vinculante oficial que transformará o Santa Cruz numa SAF. Esse é um momento histórico, é um momento esperado pela nossa nação tricolor. Desde o primeiro momento, eu dizia que a solução para o clube era a transformação numa SAF. O processo de SAF foi feito com muita transparência, muito zelo, muito trabalho. Isso foi importante para que a gente conseguisse a melhor proposta para o clube. Engraçado, como muitos diziam à época, não assuma essa bomba. Eu quero dizer a todos vocês, torcida tricolor, que eu assumiria essa bomba 1000 vezes se fosse possível. Porque é essa bomba que faz explodir meu coração e alegria.